quero convidar a igreja, todos os presentes, para nós lermos uma passagem, que é uma carta, uma das cartas, a última, segundo a tradição, escrita por Paulo a um discípulo que vocês conhecem, seu discípulo Timóteo. A segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, a partir do capítulo 4, nós vamos ler 8 versículos. 2 Timóteo, capítulo 4, os versos de 1 ao 8. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate. Repita comigo: combati o bom combate. Combati o bom combate. Completei a carreira. Repita comigo: completei a carreira. Guardei a fé. Mais uma vez: guardei a fé. De agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor por sua palavra, não é? Queridos, como é meu costume, eu sempre trago um título para a mensagem. Não seria diferente nesta noite. Isso ajuda você a guardar no coração. E o tema da nossa mensagem é um tema reflexivo. Na realidade, é uma pergunta reflexiva. Essa pergunta reflexiva é a seguinte: o que se perdeu durante a caminhada? Eu vou repetir: o que se perdeu durante a caminhada? Essa pergunta deve, nesta noite, falar a nossa consciência acerca de algumas coisas. Gente, a vida, ela nos convida muitas vezes a fazer uma reflexão que seria um balanço sobre a nossa trajetória debaixo do sol. Nós passamos por inúmeras experiências durante a nossa caminhada. São inúmeras experiências, são várias experiências. E nós, na nossa trajetória, ainda que você tenha aí seus, sei lá, 15, 16, 17 anos, mas você já tem uma trajetória. Essa palavra é dirigida a você também. Enfim, a todos aqui. E a mim, que fui o primeiro a receber do Senhor esta palavra no coração. E a nossa trajetória, ela cuida de produzir amadurecimento às nossas vidas.
A nossa trajetória também, ela cuida de fazer com que muitas coisas que eram certas, você tinha convicção, e durante a trajetória você coloca estas certezas no âmbito da dúvida, e muitas dúvidas se tornam certeza. Isso faz parte da nossa trajetória, porque nós costumamos às vezes parar um pouco e refletindo por alguma situação que nós somos conduzidos, nós pensamos e falamos assim: olha, se eu tivesse que fazer isso novamente, eu faria assim. Em relação à criação de filhos, a gente muitas vezes comenta isso. Eu criaria talvez meu filho de uma outra forma, eu ensinaria outras coisas. Em relação ao meu casamento, alguns equívocos eu talvez melhoraria nessa parte ou naquela parte. São coisas que nós muitas vezes pensamos, refletimos, num papo muitas vezes até descontraído. Mas o que nós queremos tratar especificamente aqui nessa noite são sobre algumas perdas durante essa trajetória, durante a minha trajetória, durante a sua trajetória, que estão efetivamente fazendo muita falta à nossa vida, à nossa existência. Coisas que ficaram para trás, coisas com as quais nós não lidamos mais, coisas que muitas vezes nós não pensamos mais. Eu diria, algum tempo em que você se tornou indignado por alguma questão e essa indignação sumiu, essa indignação não existe mais. Coisas desta natureza ficaram em algum lugar durante a sua trajetória. Eu digo isso porque você deve pensar, refletir, porque talvez isso que ficou para trás está causando um mal muito grande à sua vida espiritual, está causando um mal imensurável ao seu relacionamento conjugal, algo que ficou para trás, que você já nem mais se preocupa em resgatar, está causando um mal extraordinário na sua relação com o seu filho. Às vezes pessoas comentam, você nem fica sabendo, fulano, ele está aceitando certas coisas que num tempo atrás ele não aceitaria mais nunca. São coisas que ficaram. Eu trago aqui, vou pensar pelo menos 2 exemplos em que nós somos convidados a refletir sobre a nossa passagem aqui por esta terra. Coisa simples no cotidiano. Um dia desses eu fui adicionado a um grupo de WhatsApp denominado Amigos do Mascarenhas. O Mascarenhas foi a escola em que eu fiz o meu antigo primeiro grau. Hoje é o ensino fundamental. São amigos que eu tive a partir dos meus 7 anos de idade. 7 anos. Primeiro ano A. Uma amiga chamada Magda encontrou alguns outros amigos, fez o grupo, me acrescentou. E olha, queremos encontrar aquela turma. Falei, meu Deus, que coisa rica. E foi uma certa dificuldade, porque o desafio era encontrar quem tivesse conhecimento de outros colegas para ir adicionando, ou melhor, indicando para ser adicionado. Eu encontrei alguns, um no banco, outro na rua. Falei sobre, as pessoas ficaram animadas, porque elas iriam rever aqueles amigos do primeiro ano lá. Pensa. E nós conseguimos marcar um encontro, uma reunião, e foi nesse encontro uma das professoras mais queridas que eu tive em toda a minha trajetória, a professora Ada Meio. Não sei se alguém aqui conhece essa professora, e alguém que tem estudado no Mascarenhas naquela época, esposa do
professora Átila, que faleceu no início do ano passado, e ela foi a essa reunião. Irmãos, foi histórico. Essa professora Adameia era muito querida, porque ela parava a aula. Às vezes a aula não era de português, a aula era sobre coisas da vida. Encontrei vários amigos, e o papo é balanço. E aí, como está a sua vida? O que você fez da sua vida? Quem casou? Quantas vezes casou? Quantos filhos teve? É um relato. Aí você, querendo ou não, você faz um balanço da sua vida para o outro para você, e o que você se tornou, qual é a sua profissão, aonde você está morando, coisas do tipo. Eu, para provocar, perguntei à professora Ada, você lembra dos conselhos que você dava em sala de aula? Assim, aquele conselho que você nunca esqueceu. Aí ela juntou a turma. Olha, o Gandini está pedindo para eu lembrar um conselho daquela época. Nós éramos mais velhos, um pouquinho já adolescentes. Sabe qual era o conselho? Ela dizia para as meninas especialmente: olha, vocês não vão casar com qualquer palhaço que encontrar na vida, não. É verdade, ela falava muito da questão da afetividade, aquele que era mesmo, realmente. E ali houve um balanço. Com certeza as pessoas saíram dali, caramba, fulano se tornou isso, fulano casou quantas vezes, fulano teve tantos filhos, fulano está rico, fulano está pobre. Esse é um exemplo clássico de quando você encontra um amigo da velha guarda, você faz um balanço sobre a sua trajetória, coisas boas e coisas ruins. Outro exemplo que eu posso pensar aqui com os irmãos é aquele momento em que nós passamos todos os anos, na virada, né? Nós somos convidados a rever a nossa trajetória anualmente, quando você faz a sua retrospectiva no final do ano. O que eu fiz? O que eu realizei? Aonde eu avancei? O que eu aprendi? O que eu preciso aprender melhor? Aí você agrega aí vários planos. Esse ano não, esse ano é o ano da dieta. Esse ano eu vou fazer esse curso. Esse ano, principalmente a juventude. E eu particularmente, no final dos anos 70, salvo engano, eu ouvi uma propaganda que até hoje a música dessa propaganda se tornou um hino. Eu acho que muitos aqui conhecem, tenho certeza. Me perdoe o pessoal aí da música, mas é mais ou menos assim: esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ver um amigo que me dê a mão. Se tornou um hino, né? Você não pode cantar esse troço sem pensar em caminhada, em trajetória. E nós muitas vezes, durante a nossa trajetória, ficamos preocupados com coisas que efetivamente nós vamos perder. A reflexão desta noite é sobre aquilo que se perdeu durante a caminhada. Mas constantemente nós nos preocupamos com aquilo que não tem como você não perder. É líquido e certo. E eu exemplifico com a juventude. Você já viu como as pessoas querem retardar o envelhecimento? Há um momento na vida da gente que a juventude bate assim no nosso ombro e diz assim: quero divórcio. Estou indo embora. Acho que o Tim Maia aprendeu aquela música com a juventude: indo embora. Não tem mais jeito. Aí nós tentamos retardar algo que é certo. Não tem como você rejuvenescer pintando o cabelo. E alguns vão usar esse artifício.
E o corte novo, mais jovial, e aí quando você recebe aquela palavra, você está mais jovem, o seu corte, isso é uma alegria imensurável. Fora as roupinhas que fazem você ficar mais, né? E a massagem facial, não é isso? Você faz de tudo. Você faz de tudo. Mas ela está indo embora. Não tem jeito. Aí vem ao seu encontro quem? A dona velhice. Braços abertos. Oi, te chama de meu amor. Enquanto a outra está divorciando, você está sendo assediado por ela. E ela vem na mão direita trazendo esporão de presente. Esporão. Na outra mão ela traz catarata. Ela está chegando. Você, misericórdia. Meu Deus. Durante a nossa trajetória, irmãos, essas coisas fazem parte da vida da gente. E no que diz respeito ao nosso texto e a relação com esse assunto, eu diria que dificilmente eu e você, nas circunstâncias em que se encontrava Paulo, você escreveria essa carta a seu discípulo. É um desafio. Você tem que pensar. Será que eu, o Gilmar, e o Nilson, e qualquer um aqui, escreveria essa carta? Isso tem tudo a ver com o que se perdeu durante a caminhada. Paulo, servo do Senhor, pense no que você faria com o melhor executivo da tua empresa. O que você proporcionaria para ele? Cara que desenrolava tudo, entende a empresa, colocou a camisa da empresa e faz qualquer sacrifício por ela. Você ofertaria o que fosse possível de benefício? Paulo era mais ou menos assim, um homem que escreveu boa parte do Novo Testamento, gente. Nós ouvimos hoje ministração da escola bíblica, as cartas de Paulo que nutre a igreja com a palavra do Senhor revelada, dada a esse homem. Quase metade do Novo Testamento passou pelas mãos desse homem. E se nós vamos analisar as circunstâncias na qual se encontrava Paulo, nas quais se encontrava Paulo, nós vamos entender que esse texto bíblico é um absurdo. Ele é contraditório ao que usualmente se faz numa situação dessa. E aí você não tem como pensar em trajetória de vida, o que ficou, o que você trouxe consigo. Ele poderia estar indignado, porque afinal de contas, aonde estavam os irmãos que eu sofri por eles, as igrejas que foram edificadas por eles? Não havia nenhuma manifestação favorável à sua causa, ninguém havia constituído um advogado para a sua defesa. Ele estava ali sob custódia de Roma pela segunda vez, e esta segunda vez foi uma custódia muito mais severa do que a primeira, quando ele alugou a sua própria casa. Ele já estava ancião. Aonde estavam os frutos do seu trabalho? Esse homem estava simplesmente deixado de lado, abandonado. Muitos se levantaram para ser contra a sua pregação. Ele revela isso. E sobre o conceito do que é sucesso, o ministério dele seria um fracasso. Ele terminou a sua vida preso, foi executado,
sem ninguém ao seu lado, isso não é conceito de sucesso, você entende? O que é sucesso para você? O que você busca como conceito de sucesso? Porque Paulo não dá esse conceito na sua própria vida. Onde estamos, irmãos? Ele poderia estar profundamente frustrado com Deus, como um homem de Deus do naipe deste homem chamado Paulo, é levado para uma prisão e morre nas mãos do inimigo. Como é que Deus Todo-Poderoso, que abre o mar vermelho, que ressuscita os mortos, deixa o seu principal executivo padecendo dessa forma? E o que é mais intrigante, o que me assusta mais para esta geração do avião particular, do segurança do lado, esse homem, ele é produto de uma história. E se o que Deus produziu na vida dele ficasse durante a caminhada, o teor dessa carta não seria esse. Com certeza, eu tenho que refletir com você, eu tenho que refletir aqui comigo mesmo, com a minha alma, o que eu faria? Marcado para morrer? Qual seria a minha preocupação numa prisão com data marcada para minha execução? O que eu faria? Uma carta para um discípulo. Ei, meu discípulo, estou para morrer aqui, mas olha aqui. Ele diz: lutas por fora, temores por dentro. Sabe o nome disso? É medo. Paulo teve medo. Prisões, açoites, perigo de morte, apedrejamento, naufrágio, fome, sede, frio, nudez, preocupações, como pagamento à sua trajetória. Esse homem escreve a sua última carta com isso. Nós temos que entender isso aí, isso tem que falar conosco. Isso tem que nos despertar, isso tem que nos balançar, mexer com a sua alma. Isso não pode ter acontecido em vão, em nome de Jesus. Não pode. Não pode. Aí eu vou saber, meu Deus, o que é isso? Aí eu vou entender o que está acontecendo com Paulo, lá em Atos 9, quando Jesus aparece a Ananias. Olha isso. Jesus aparece a Ananias e fala: olha, vou te dar um endereço para você procurar um cara chamado Paulo. O endereço é Casa de Judas, Rua Direita, lá em Damasco. Você vai procurar Saulo, apelidado de Tarso. Quantas vezes você procurou alguém pelo apelido, né? Vai chegar lá na rua direita, procurar: quem é Saulo aí? Ah, ele está na casa de Judas. Acha? Olha, na visão ele tem um endereço completo. Você vai procurar esse homem, porque eu quero que você coloque as mãos sobre ele, para ele ter de volta a sua visão. Ele estava cego daquela história que ele havia caído do cavalo e não a sua conversão. Aí Ananias falou: opa, opção errada, senhor, desculpa aí, mas olha, esse miserável desse Paulo, esse sujeito está perseguindo os crentes de Jerusalém, Senhor, com açoites, com prisões. Aí há uma revelação extraordinária, que a gente entende por que o pau cantou no lombo de Paulo a vida inteira. Por que o grande executivo de Deus passou como foragido por muitas angústias? Se você olhar aí na palavra, Jesus disse no verso 16:
E Atos 9 ele diz assim: eu lhe mostrarei, Ananias, quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Eu não sei se Ananias deu essa dica para Paulo: Paulo, meu filho, olha, eu vim aqui pôr as mãos sobre ti, mas olha, eu já estou com peninha de você, porque o pau vai cantar do seu lombo. O seu ministério vai ser desenvolvido sob um manto de tribulação. O que isso nos fala, meus amados? Eu não sei o que Deus tem proporcionado para a tua vida, para a tua casa, para a tua existência. O que eu sei é aguenta firme. Por quê? Porque a minha graça te basta, Deus. O que você precisa de Deus é da graça. Segura firme. Eu não sei o que está acontecendo, mas o que é certo é que você está sendo tratado por Deus. E para você ser tratado por Deus, tem que ser do jeito dele. Não adianta você mandar para um anjo uma receita: Senhor, para mim o melhor é isso aqui. Os seus enfrentamentos, as suas angústias, as suas lutas, fique debaixo da asa do Senhor da graça. Deixa a tribulação diante de ti, segura firme, porque assim foi dirigido a você. Você não entende nada, você não sabe porque um homem que serve ao Senhor morre num hospital de câncer. Por que esse homem não é arrebatado com um carro de fogo? Porque esse homem deu a vida pelo ministério. O que é isso? Eu não entendo nada. Não tem conforto, não tem boa vida. Evangelho, sobretudo, é sofrimento por causa do nome de Jesus, porque nós somos contra o mundo tenebroso. Não tem como você acordar aquilo que é eterno, meu querido. Muitos estão abrindo mão das verdades, porque o ouvido está coçando. Quer um mestre que fale aquilo que é agradável à alma, ao coração. Igreja de Deus é engodo. Igreja de Deus, cuide de estar na presença do Senhor. Vá a teu irmão, se conserte com ele. Perdão é expediente do céu. Conserto é expediente do céu. Não há como. Eu escreveria, talvez você também: Timóteo, meu filho, vai procurar uma mulher saudável, casar, ter filhos, vai ter uma profissão. E esse negócio do evangelho, quando der para você pregar, você fala. Porque o negócio é muito difícil. Olha o fim, olha o meu fim, olha o que eu estou passando. Estou numa prisão, esquecido, abandonado. A minha experiência é essa. O evangelho não é um bom negócio. Talvez seria essa a nossa carta, irmãos. Cuida de ti primeiro, salva a sua carne. Não se desgasta, não bota a cara para bater, fica quietinho. Essa é a proposta do mundo, do sistema religioso. O sistema religioso não vai preso, o sistema religioso não vai ser açoitado, não vai ficar nu, não vai passar sede nem fome, não vai ter temor, porque o sistema está adequado aos mestres que ensinam que em nome de Jesus se pode tudo menos sofrer, menos doar. Aí não pode. E o que eu vejo é que Paulo levou a sua trajetória algo que não se perdeu. Meu amado, em nome de Jesus, olha isso. Olha o vigor espiritual desse homem, preso, data marcada certamente para ti. Ele diz: prega a palavra, insta. Olha o vigor desse homem, que seja oportuno ou não. Eu lembro disso aqui, irmão Valtir. Arranjava um jeito no elevador. Se esse elevador cair, o que acontece? Cruz, credo, Maria. Os tripulantes: mas tem um jeito. Aí falava de Jesus, tempo fora de tempo. E aprenda uma coisa: falar de Jesus não tem um momento apropriado, é em tempo e fora de tempo. Nós estamos correndo disso.
falar sobre o Senhor, e não às vezes você vai falar com palavras, você vai falar com testemunho, porque o que falta hoje é a pregação de vida, de testemunho, de abrir mão, de amar, de abraçar, de compreender, de calar a boca, de não ser mal criado, de não se levantar contra a sua autoridade. Essa é a pregação. É ser obediente sem nem entender muito bem porquê, mas porque a palavra, meu filho, seja submissa às autoridades, obedeça ao seu pai, ouça um conselho. Você está trilhando um caminho de morte. Ele diz uma série de coisas, ele diz: quanto a mim, eu dou uma passagem comprada. Aí ele fala algo que você e eu temos que guardar. Três coisas que são fundamentais. Escuta aqui, fundamentais, para que a sua trajetória seja uma trajetória saudável espiritualmente e em outros campos da sua vida. Em primeiro lugar, ele diz: eu estou indo. Estou com data marcada, mas eu combati o combate. O que isso te leva a pensar? Combati o bom combate. Fala sobre a trajetória desse rapaz. Quando ele diz combati o bom combate, ele está dizendo assim: olha, eu não fiquei preso a besteiras. Os meus combates eram bons combates, não era besterol. E às vezes a gente faz conta do copo de água que nos dão. Esse copo eu não gosto, tem que ser um copo de vidro. Combati o bom combate. Eu coloquei aqui pessoas que já estão acostumadas com o caos, pessoas que já estão acostumadas a viver angustiadas e entristecidas, servos de Deus que não tem mais a indignação dos justos. Vou dizer mais uma vez, já devo ter falado isso, vou dizer mais uma vez: nós estamos sendo escolados, a nossa juventude está sendo escolada a perder um negócio chamado indignação. Estão querendo pacificar a nossa mente pelo ensino que está aí nesse mundo tenebroso, para você não questionar mais. Aí sabe o que acontece? São tantos levantes, são tantas questões contra aquilo que você crê, quanto a sua forma de caminhar no seu trabalho, na tua empresa, dentro às vezes da sua família, que você desiste. Você cansa. Você cansa. Você não experimenta o renovo do Espírito Santo para dizer: aqui não, a indignação está aqui. A indignação está no meu coração, a indignação de Deus na minha vida. Não aceito, não vou aceitar e vou morrer atirando, porque o princípio da palavra eu não abro mão. Não abro mão. Você se acostumou. Combati o bom combate. Qual é o combate da sua vida? Você sabe que você tem combates a combater, mas você não tem combatido mais, meu irmão. Porque você se sente enfraquecido, você se sente rendido. Você acorda angustiado e vai dormir triste. Isso não é normal. Você não faz mais nada em relação a isso. Gente que se entregou aos pontos, que entregou os pontos para o inimigo. Relacionamentos que estão falidos, casamentos falidos, relacionamento entre pais e filhos que estão completamente murados, e está tudo bem.
relacionamentos que estão pacificados no caos. Você já imaginou o que é isso? Tem algum relacionamento que você, é assim mesmo, faz de conta que não está acontecendo, vamos ver o que vai dar. Simplesmente você deixa para lá. Você vai dormir e acorda com aquilo, com aquela tristeza, com aquela angústia. Não tem combate. Lembra quando você tinha uma admiração pelo seu marido, pela sua esposa? Você perdeu a admiração por ele ou por ela. Aí você não questionou mais, você deixou na caminhada. Você não falou mais nada, você silenciou, porque você está cansado, você se cansou. Você era uma promessa de Deus. No seu coração havia um fogo ardente para servir ao Senhor. Você é uma chama, com o coração ardente querendo servir. Aí vieram os acontecimentos. O primeiro a ser penalizado foi o seu ministério. Sim, combati o bom combate. Esse homem não perdeu no caminho esse apetite. Por isso que na hora de morrer, ele fala: olha, combater um bom combate, continua a sua trajetória. Ele fala de ministério, você é um evangelista, rapaz. Ele diz, em segundo lugar, ele diz: completei a carreira. O Espírito Santo possa estar falando ao seu coração. O que eu estou fazendo questão, antes de entrar nesse tópico, me incomodou aqui no coração. O que eu estou fazendo questão? Eu pago qualquer preço, eu vou em qualquer lugar, eu faço qualquer sacrifício por um combate que não é um bom combate, meu amado. Você está fazendo questão de algo que está só destruindo, que está dividindo. Pensa que você deixou lá atrás. Completei a carreira, que ele diz. Estou com data marcada, mas a carreira eu completei. Ou seja, gostaria que você prestasse atenção nisso. Eu combati o bom combate e completei a minha carreira. Ou seja, eu fui chamado e cumpri o meu chamado. Repito que devo ter falado isso também outras vezes. Não há sequer possibilidade, e aí você tem que refletir. Todos que estão aqui ouvindo a palavra do Senhor e o que o Espírito Santo está ministrando, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor está nesse lugar ministrando os nossos corações. Não existe ninguém que se aproxime de Jesus que não tenha um chamado para um ministério. Tem gente que desistiu dele. Você tem um chamado. Para e pensa: o que eu tenho feito para o reino? Porque eu tenho um chamado. Você parou, estagnou. Completei a carreira, não me acovardei, enfrentei. Quantas pessoas, meu irmão? Paulo fala a Timóteo, porque diz que Timóteo: olha, você é um evangelista. Fala sério. Das suas mãos, da sua vida, dos seus bens, do que você tem, do seu dinheiro, do seu tempo, do seu conhecimento, da sua cultura, do seu status, da sua influência sobre as pessoas, do que você tem, do que você é, do que você possui. O que desse patrimônio todo você tem utilizado para o seu ministério? Seu ministério é para dentro ou para fora? Seu carro serve o Senhor? O seu telefone? O ministério que Deus te deu, como está? Tiago, o ministério que Deus te deu,
E agora eu digo, por que muitos não têm cumprido o seu ministério? Não é o ministério do seu filho, não é o ministério da tua esposa, nem do teu esposo, é o seu ministério. Completei a carreira. Essa trajetória de paulada na vida de Paulo não tirou dele o seu coração, a obra para a qual ele foi chamado. Eu vou dizer para você uma coisa, e é para você refletir, meu amado, com muito amor no coração, que primeiro, isso me acachapou, me incomodou. Quantos seres humanos que estão debaixo do sol deixaram de receber do seu ministério porque você se calou, você deixou de ministrar, você está cansado, você está fadigado, você está ansioso. Ficou aonde? Em qual experiência ruim que você deixou? Algo que você não poderia, não foi autorizado a deixar. Amada igreja, se perceba destas coisas, porque você tem um chamado, você tem uma carreira. Você busca o Senhor, Senhor, a minha carreira. Até hoje eu frequentei grupo familiar, eu frequento vigília, frequentar não é carreira. Nós temos carreira de frequentar, Júnior. Chamado é muito mais do que isso. Eu estou fazendo uma mudança, para a glória de Deus eu digo isso. Negócio complicado. Montei uma casa que está bem pior do que eu entreguei. Estou há uma semana lutando, está uma bagunça organizada aquilo lá. Eu falei, olha, Maristela, nossa escola bíblica, nós temos que cumprir lá. Aí, agora sabe o que está acontecendo na realidade? O Espírito Santo fala aos nossos corações. Muitos estão atordoados, preocupados, ansiosos por muitas coisas desta vida. Muitos de nós chateados com um, com o outro, deixamos de cumprir o chamado. Olha só, o homem que viveu o que Paulo viveu, tem algo sobrenatural sobre a vida deste homem. Isso aqui é estarrecedor, o homem que está nessa condição, com esse vigor, irmãos. Não é menos que isso para as nossas vidas. O que é que nós temos apresentado? Não. E por fim ele diz, guardei a fé. Está explicado. Guardei a fé. O que significa, igreja? Guardar a fé no frio, guardar a fé com medo, guardar a fé sendo preso, guardar a fé sendo açoitado, guardar a fé no naufrágio, guardar a fé na doença, guardar a fé no conflito, guardar a fé sendo desacreditado, guardar a fé sendo deixado de lado, guardar a fé diante da rebelião dos que estão aí se rebelando, guardar a fé diante do caos, e onde você não tem mais nada, só tem a fé. Guardar a fé diante da doença que não foi curada, guardar a fé diante de tudo isso que tem se levantado contra o Senhor e o seu povo. O que é mais confortável? Diga ao seu coração, converse com o seu coração, com a sua alma. O que é mais confortável? Guardar a fé. Ontem mesmo eu ouvi uma pessoa, Deus, diante de tudo isso que está me acontecendo, Deus. Eu falei, misericórdia. Fazer misericórdia. Amados irmãos,
Estou concluindo. E nesta noite, você é chamado a refletir acerca do que ficou. O que ficou efetivamente na trajetória da sua caminhada. Mas faça isso com liberdade e com seriedade. Guardar a fé é crer e ter os olhos que o homem comum não tem. Guardar a fé é, diante do caos e do sofrimento, vislumbrar que o Senhor, que está à frente de todas as coisas, continua à frente de todas as coisas. Guardar a fé é, diante da tribulação que se encontra na minha casa, saber e ter uma certeza absoluta que vai ter um momento que o Senhor vai orar, porque a tua oração não foi feita muitas vezes no momento da bonança. A sua oração foi feita no momento do medo, do naufrágio de alguém, no momento da fome, da nudez espiritual. Vocês estão me entendendo? Guardar a fé é crer mesmo estando no ventre de um grande peixe. Guardar a fé é viver a palavra mesmo que você seja taxado de louco, porque a resposta que você tem que dar ao mundo diante da agressividade do mundo é ser agressivo tanto quanto. Guardar a fé é saber que Jesus ainda, Ele pode ressuscitar o morto. Guardar a fé é ter a convicção de que o Senhor pode te visitar o teu filho, a tua filha, visitar o teu marido, a sua esposa, e falar com ela de forma tão profunda, que ela vai voltar de forma tão quebrantada. Ele vai voltar, ele vai ser transformado, porque apesar do absurdo do que você está vendo, do que Paulo estava vendo, do absurdo, da aparente injustiça, o Senhor está amado. Aguenta firme. Eu não sei o que te falaram durante toda a sua vida. Eu não sei o que na sua caminhada um dia floresceu e hoje está murcho. Aquela flor que brilhava, você exalava fé, disposição. Hoje você está mudo. Hoje você está triste. Hoje você está alegando que você está doente. Hoje você está entregue às circunstâncias dessa vida. Hoje você está atrelado ao que lhe vão fazer. As injustiças do homem, que hoje muitos de nós, no lugar de exalar o bom perfume de Cristo, estamos amargurando a influência desse mundo tenebroso que quer acabar com a sua alegria, com a sua paz. Infelizmente tem tido êxito, porque nós não nos convencemos de quem é o nosso Deus. Paulo tinha essa convicção. Ele não deixou no rastro da sua história o combate como teria que ser combatido. Esse negócio é esse que você vive com essa tristeza e não passa em você? Que negócio é esse que você abriu mão do seu ministério? Até quando você não vai se apresentar ao seu Senhor? E é só: estou aqui, Senhor. Você está preso a quê? Em quê? Que tem? A sua mente está ancorada em quê, meu amado? Eu venho aqui nesta noite a dizer para a igreja de Deus que o Senhor é contigo. Eu não sei qual tem sido a tempestade da sua vida, eu não sei como tem sido a sua história, mas o que o Espírito Santo manda lhe dizer é que Ele quer resgatar algo que você deixou durante a sua caminhada. Ele quer devolver a alegria do seu olhar. Ele quer devolver aquele desejo de você pegar o seu telefone e convidar um sujeito que é ímpio para a reunião, para ele ouvir a palavra. Ele quer que você não fique nessa condição de desistente da alma que padece nas trevas.
Ele quer que você se levante e se apresente a Ele para cumprir o seu chamado. Porque não há que se aproximar de Jesus sem um serviço, porque Ele é general de guerra. Ele nos chama para prosperar.